Opa! Estamos aqui. Mais um episódio do Franquias ao Vivo. Hoje sempre tem convidados especiais. Hoje um cara que eu conheci há uns 3, 4 anos, né, Lincoln? É isso Através mesmo, até parece foi que faz engraçado. muito mais tempo. É verdade, a gente teve uma empatia muito grande. Sempre que a gente se vê, troca ideia. E daí eu falei, pô, Lincoln, você tem que estar comigo aqui no Franquias ao Vivo, porque o Lincoln, ele tem uma empresa muito bacana, que é a Moreco. E a gente vai conhecer um pouco da história do Lincoln, vamos saber o que a Moreco está aprontando, o que ela já fez pelo mercado de franquias, porque quando ele me contou o que eles faziam, eu falei, cara, isso é muito legal, achei revolucionário na época. Mas eu vou deixar ele contar, porque ele sabe muito mais. Lincoln, super obrigado por estar aqui com a gente, disponibilizar teu tempo para trocar uma ideia aí com o pessoal que está pensando em comprar uma franquia. Eu sei que você vai trazer um conhecimento diferenciado para eles. A Moreco, deixa eu até explicar, é um fornecedor do franchising, não é uma franquia. Às vezes a gente não apresenta direito, o pessoal pode, pô, eu quero investir na Moreco. Pode ser investidor também, né, ô Lincoln? Não tem problema. Mas bem-vindo aqui, um prazer enorme esse papo que a gente vai trocar e vamos conhecer mais. E quem, ó, quiser se inscrever no canal, seguir o canal, compartilhar depois o que o Lincoln vai trazer aí para um amigo que está pensando e pode ser até fora do franchise, varejo em geral, a Moreco vai atender as expectativas e vamos ter spoiler, porque você falou aqui no bastidores que tem coisa nova na Moreco, você vai ter que contar. Aí, problema seu. Bem-vindo, Lincoln! Vamos lá, muito feliz por estar nesse podcast tão incrível aqui com você, Beno. Fantástico estar aqui compartilhando a tela e com vocês que nos assistem. Nós temos muitas histórias bacanas aqui para trazer para vocês e resolver grande parte da vida do franchising aqui. A gente realmente investe em quem está abrindo novas unidades em peso, tá? Então vamos falar mais aí adiante. Muito obrigado pelo convite, Beno. Um prazer. Você está falando aonde, Lincoln? Você está no sul, né? Não, eu tô em São Paulo mesmo. Ah, você está em São Paulo? Eu Eu achava que moro em você Jundiaí, ficava. mas a nossa empresa fica aqui no Cubo Itaú. Ah, você está pertinho de mim, eu estou na Faria Lima. Mais pro Tô, lado da assim, Rebouça, tá você do está lado, aí no Itaim. do ladinho. Pertinho da BF também. Pô, Cuba é bem legal. Não Eu sabia que sou um você Vila ficava aí. Olímpia também, cara. Vila Olímpia, Vila isso. Olímpia, Em frente ao isso, shopping Vila Olímpia. Ô, isso. Lincoln, me conta, cara. Porque, pô, abrir uma empresa especializada em containers, em soluções aí para lojistas, franqueadores, etc., não é algo que você um dia estava lá dormindo e teve uma ideia. Eu acho que isso aí foi uma jornada até você chegar a Moreco, né? Tem você, teu sócio, não é um empreendimento sozinho, mas você, qual que é o teu passado aí que você chegou e acabou tendo essa oportunidade de negócio que hoje está crescendo cada vez mais? Eu sempre fui um empreendedor serial. Eu já empreendi em várias frentes, mais de 15 empresas de vários tipos. Já fui um franqueado, já tive escola, né? Tipo da Maple Bear. Eu já tive várias frentes de negócios. Fiz muito business plan. Eu sou engenheiro industrial e 3 MBAs aí, então estudei muito, né? E fui muito de planejamento. Só que nesse caso especificamente, diferente de outras empresas que deram certo, outras deram errado, mesmo com planejamento e preparação. Essa aqui, a Moreco, foi através da dor do cliente real. Eu acho que essa é a primeira grande dica aí, que se me permite dizer, para o empreendedor é resolva um problema real, que seja escalável e tenha grandes oportunidades, que o mercado seja muito grande. Então, eu começo dizendo que foi um cliente que queria 10 unidades, nós, no final, tivemos um problema que no final foi bom, que ele não nos pagou. Ele não nos pagou. Pediu 10 unidades, construí, chamei meu sócio para ser sócio, o Thomas Ives, grande empreendedor, e ali a gente fabricou as 10 unidades e ele só ficou com 4 e só pagou parte do primeiro mês. Ali a gente tinha um Bom problema que eram começo, 6 hein? unidades. Já começou mal, mas acho que ainda bem que começou mal. E aí vocês vão entender. Porque eu tinha 6 unidades já fabricadas e precisava dar destino. Foi no meio da pandemia, em 20 para 21 ali. E tinha um mercado que estava crescendo muito, que era o mini mercado autônomo. Eu não sabia que existia, só fui atender o cliente. E eu vi que tinha uma franqueadora, que é a Oni.
Aí a Oni tinha necessidade de muito, muito mais unidades. Falou, não, eu quero essas 6 e me manda mais 15, mais 20, mais 30. E assim a Não. gente começou a Moreco. E por isso eu digo que ainda bem que deu errado ali com esse cliente, com o franqueado, no caso, porque talvez eu nem tivesse conhecido o franqueador e nem teria sabido que tinha uma demanda tão grande. Ali a gente veio diversificando, vários mini mercados, a gente já atendeu mais de 20 marcas, as maiores, a grande maioria está conosco. E assim a gente começou a empresa. Para encurtar bem, resumir bem, depois fica à vontade, a gente vai batendo um papo aí, quando Ah, não você precisa quiser saber resumir mais. nada, não. Quiser, a gente gosta. A gente está sentado aqui, a gente escuta história, o pessoal que está aí do outro lado também. Tem gente que está no sofá, o Lincoln, tá escutando tudo e quer saber, porque, ó, já o que você falou logo de cara, assim, é um tremendo de um aprendizado. Eu também acho que às vezes você começar no fogo, sabe? Que eu falei ironicamente, óbvio, um bom começo. Sabe o que é um bom começo? Porque você tomar um tombo logo de largada é um aprendizado. Você falou, pô, tem 3 MBAs. Esse é um tremendo MBA. O MBA do O errar e MBA da agora vida que real, né? o MBA da vida real, exatamente. Aliás, você falou Às que você é vezes mais engenheiro industrial, eu importante. sou engenheiro de produção, então nós estamos aí na mesma, Tamo né? junto, Os engenheiros é isso que mesmo. resolveram empreender. Mas, e isso te deu uma visão de algo. Tô com um tremendo de um problema, você, o Thomas, pô, como que a gente resolve isso? E daí você vislumbrou algo muito maior, né? Abriu portas aí que você nem imaginava. Então é bem-vindo, né? Muito, muito bem-vindo. Tem até um livro, né, do Roberto Chachik, que chama Problemas Oba. A minha primeira empresa de construção modular tem 12 anos, que é a UP. Ela que originou, a Moreca é uma spin-off da UP, da E-Containers, do Thomas. Então, foi através desse livro que eu só imaginei ele, não tinha lido, confesso, depois acabaram me dando de tanto que eu falava nas palestras. Mas que basicamente o que eu imaginei e acabou se confirmando na escrita lá do autor foi que quem resolve o problema com viabilidade e escalabilidade, né, é, dentro do valor de mercado que seja interessante ao cliente, tem um grande, grande resultado, né? E foi assim que comecei lá a construção modular. Eu sou um dos precursores aí da construção modular, onde a gente ajudou muitas pessoas, muitas empresas, até mesmo outras empresas a abrirem suas fábricas modulares. E esse movimento começou há 12 anos, né, mais ou menos, onde, já que você quer a história, Beno, vamos lá. Onde Não, conta, começou porque ali, eu ia me casar em... eu não sabia disso. Eu achava que essa coisa de construção modular era mais recente, que era até, depois explica, você começou fazendo casa ou sempre foi algo mais B2B, assim, Sim. mais lojas, varejo, etc. Eu fiquei curioso agora. Não, vamos lá. É um maior prazer contar que há 12 anos, aproximadamente, depois de eu ter sido engenheiro industrial e naval por formação, igual a gente falou aí, MBA da vida real, eu me coloco em aspas, engenheiro naval por experiência, não por formação também. Construí 6 navios plataforma, grandes construções, uma delas foi até para a Discovery Channel, P56, 58, 57, cidade de Paraty, cidade BGL, que era uma balsa. Isso me deu uma base de construção industrial, né, muito grande, e foi Adoro onde eu ver, comecei a... eu adoro né? ver aqueles filmes de construção de navio, e daí, óbvio, já veio na cabeça o porquê que você foi pro modular, porque, meu, é um Lego gigante de peças do tamanho de um prédio que se conectam. É muito, muito legal os vídeos. E ainda tem que navegar, né? Isso que é o mais interessante. A gente É, pô, construía prédios, navios, né? Prédios em cima dos navios. Só para você ter uma ideia, ela tem quase 70 metros de altura, tá? Quase 70 metros de largura. E tem 68 mil toneladas. E nossa. mesmo assim, ainda assim, por cima de tudo isso, ainda tem que flutuar. E processar o petróleo, eu fiz FPSO, né? Float Storage of Loading and Process, né? De óleo, assim como semi-submersível, que são as quadradonas, né? E, enfim, e tudo isso tem que processar vários fluidos, né? Então, o que que eu vi lá que era um problema que eu tinha era quando era a montagem. A montagem que era no navio, depois de já ter passado pela fábrica, acontecia que era muito mais complexo que dentro da fábrica.
Então eu fiz um paralelo, né, entre a construção civil, fabril versus a on-site, que a gente fala, que é no local final da construção. E aí eu vi com os chineses, né, até conversei com eles. Outra coisa que é interessante para vocês, quando você achar que você é criativo, você é inovador, pô, maravilha. Só que joga já no YouTube, simples, uma pesquisa, chineses. O que que o chinês já fez? A sua ideia, provavelmente, e talvez infelizmente, para a gente é que 99% já executaram. E assim eu fiz e realmente já tinham executado com muito mais maestria, muito mais imaginação do que eu estava tendo. E eu imaginei construir prédios, né, com agilidade, dentro de uma fábrica. Quando você está em uma fábrica, você tem controle de processo, controle de equipe. No navio, uma equipe estava de um lado, outra estava do outro. A gente falava que estava matando, abrindo guarda-chuva e matando trabalho, que inventava desculpas, sumia, era um navio muito grande, e dentro da fábrica não tem, porque tem uma porta de entrada, normalmente só tem mais uma de saída, e ali você tem controle de materiais, tem controle de equipe, tem controle contra intempéries, e assim eu imaginei a construção civil, porque eu tinha um prédio onde eu me casar em Camboriú, voltando agora, eu não vi aquele prédio sair do lugar. Eu imaginei, através do livro que eu mencionei, que aquele lugar, havia uma oportunidade, havia um problema para ser resolvido, né? Então, como a construção civil não evoluía com agilidade, eu procurei lá no YouTube, vi que os chineses já estavam fazendo prédio de 30 andares montados em 15 dias, cara. 15 dias, é isso Já vi mesmo. Joga aí vídeo no também. YouTube, 30 andares em 15 dias. Hã? Eu já vi vídeo também, é insano, é bizarro. É insano, cara. E aí você acha que é um prédiozinho? Não, um prédiozinho para abalo sísmico, com filtragem de ar e tudo mais. Então, assim, eu falei, meu, vou chamar esses caras para o Brasil. No final, nem deram bola para mim, quem era eu na fila do pão, naquele momento, naquele assunto. E depois eu acabei tendo uma parceria com um chinês que não evoluiu, ele ia fazer uma construção off-site, que é como é chamado, fora do site, né? Feito em fábrica. E esses chineses acabou que subiu o dólar por azar de mercado, né? Na nossa SWOT ali, não imaginava, mas subiu o dólar e inviabilizou a operação para o chinês. Só que eu já estava avançado, acabei abrindo minha fábrica. E assim eu comecei a construção fabril off-site, né? 3D, né? Que a gente fala, aqui no Brasil. Ah, então você é um dos pioneiros nisso daí, né? Sim. Eu já fui, nem era chamado assim, né? Eu nunca imaginei, também não me intitulo assim, mas era um influenciador de fato, né? Porque muita gente, fiquei muito feliz, o Thomas mesmo dá esse depoimento, abriu uma fábrica porque eu ensinava como fabricar Que legal. casas, imóveis, e aí até respondendo a sua pergunta anterior, a gente fazia mais casas no início, e hoje nós fazemos só empresas, né? Nós construímos as empresas. Apesar que hoje não temos nenhuma fábrica, viu, Beno? Ah, como assim? Você terceiriza tudo. A gente tem duas soluções aqui, né? Uma é a solução da construção arcaica, que é a de tijolo, é muito lenta, muito artesanal, né? E com vários custos, que não só os financeiros, né? Inclusive, em termos de sustentabilidade, ela é nada sustentável, impacto ambiental enorme, além do impacto do tempo, né? Nós brasileiros não costumamos mensurar tempo, e tempo, igual diz no filme, sim, tempo é dinheiro e muito. E principalmente para o empreendedor. O empreendedor precisa ter a sua loja aberta muito mais rápido do que você tá disposto a esperar 3 meses, né? Acho que nem 3 meses na construção civil eles não entregam, mas de 6 a 1 ano para entregar uma casa. Um empreendedor não pode esperar isso, cara. São 3 meses, 6 meses, 12 meses a mais que ele está só tirando dinheiro e não está retornando. E às vezes não tem esse fôlego todo. E também, igual nós temos vários grandes clientes aqui, depois eu posso mencionar, é, que tempo é expandir 300 lojas ano, 100 lojas, 200 lojas, 500 lojas por ano. Então, o tempo é fundamental para escalar, né? E seu concorrente está ali sendo rápido. Se você estiver na construção tradicional, você vai estar para trás, né? Então, esse é o primeiro problema que a gente resolve. O segundo é de capital.
Então, a gente vem antes do banco. A gente realmente acredita no empreendedor brasileiro e eu digo que banco pega carona do empreendedor depois que está dando tudo certo. Por quê? Ele pega seu balanço, mas para ter balanço ele precisa ter empresa. Ele pega seu DRE, ele pega tudo que já aconteceu durante 2, 3 anos para poder te emprestar dinheiro. Aqui, antes mesmo do empreendedor estar empreendendo, eu digo e brinco, né, que eu sou quem mais acredita financeiramente, muitas das vezes, porque eu sou quem aporta o maior capital para a abertura de uma franquia. Tem franquias que custam 300 mil, eu coloco 200, o empreendedor coloca só 100, né, e transforma isso em um CAPEX, que é o investimento, né, em um ativo, ele transforma no OPEX, que é na operação. Então, ele tira o valor de aluguel através da operação para nos remunerar e tudo ganha junto, né? Oh, perfeito. Não, o modelo é muito bacana. A gente tem até umas imagens aí, o Léo pode mostrar, o Léo que cuida aqui do nosso, né, na nossa gravação, das nossas lives. Olha aí. Conta pra gente aí, o Lincoln, para dar mais detalhes para a galera entender como são esses containers. Chama de container, chama de módulo, os dois tanto faz. São módulos, né? A construção modular. Ou a construção container está dentro da construção modular, e não necessariamente vice-versa, tá? A construção modular são construções realizadas off-site, normalmente, né? E o desejo é que seja off-site, é feito em fábrica, para que tenha aquelas vantagens que eu mencionei, com mais agilidade, praticidade e até estocando lojas. Tem lojas da CVC que eu entrego em 3 dias. Eu tenho um Olha, case muito CVC. legal. Essa daí tá em Tocantins, se eu não me engano, ou no Acre, um dos dois, porque nós implantamos essas duas unidades na mesma semana. E fizemos em 3 dias. Essas lojas, uma foi em 4, outra 3 dias, tá? De Ó, montagem. Inclusive com todo o Lincoln, mobiliário, com tudo. aqui a gente viu uma imagem de um módulo no caminhão. Então, um módulo da CBC, lá da Popcorn, ele vai aí por caminhão, e eu tô vendo que tem umas caixas lá dentro, daí você instala ele no local lá onde foi determinado e faz todas as ligações elétrica, água, se tiver. Isso, e é isso que você está falando que em 3, 4 dias está pronto, mais obviamente o tempo de frete, que eu imagino que sai aí da Não, tua fábrica. nesse caso dessa imagem, um é Acre e o outro é Tocantins, não é qualquer Aham. qual, nas imagens, mas não, foi montado do zero em loco. Porque Ah, esses daí, olha. por questão logística, ele não foi montado. Ele, Tá. ele pegou carona com um caminhão de revestimento cerâmico e para reduzir o custo logístico, já que estava saindo aqui de São Paulo e indo para esses estados, e para reduzir custos, se eu mandasse uma carreta dedicada, ficaria o triplo do preço. Então, Sim. como era transporte otimizado, ele foi desmontado. Ele foi efetivamente montado em 3 e 4 dias. Nossa. Tem outra história ali em Hortolândia, que a gente entregou em 3 dias. É uma história bem legal, Ben, porque o cliente entrou em contato comigo na quarta-feira, na sexta a gente estava montando, na outra quarta-feira, ela estava pronta com tudo, 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 tudo. Uau. Mobiliário, identidade visual, vidro, o interruptor, a tomada, a fiação, a pintura, o ACM, enfim, tudo. A loja pronta, absolutamente pronta. Só que o açaí não tinha liberado ainda. Eu não sei se foi um problema contratual, não tinha assinado alguma coisa. Aham. Nós fomos muito rápidos, não contavam com isso, né? Sensacional. Levou 2 semanas para liberar a burocracia, enquanto a loja demorou 3 dias efetivo, né? Três para Aham. quatro e uma semana desde o pedido. Então, essa revolução que a gente está conseguindo fazer dentro do franchising, né? Dentro do empreendedorismo, que é entregar lojas muito rápido, muito prático, a valores em OPEX e não mais em CAPEX, né? Valores que nós investimos no empreendedor. Para quem não entende muito de CAPEX e OPEX, vamos falar outra linguagem. É o capital de investimento na loja. Deixa uma aí da Popcorn Gourmet, vai. Vamos fazer mostrar, porque eu, pô, sou fãzaço da Elaine, o produto é uma delícia, então vamos É mostrar. Isso 10. daí é um quiosque, então para vocês verem que não é só algo fechado, isso daí é um quiosque num shopping, acredito eu. E aí, Isso.
No caso, o franqueador tem um contrato com você, ou uma parceria, não sei como funciona, aí explica direito para a gente, e o franqueado que está assumindo esse quiosque, ele não está pagando pelo quiosque, né? Quando você joga isso para o OPEX, que é o operacional, ele está pagando o quê? Daí explica melhor aí para o pessoal que está assistindo a gente para entender, o Lincoln. Esse é um case muito legal, viu, Ben? Porque nem a fábrica fomos nós trouxemos só o capital. Então dá para explicar muito bem. Isso daí a gente chama de partners, né? São parceiros que a própria franquia nos traz o seu fabricante, onde eles já estão felizes, e esse fabricante é muito bom. A Elaine trouxe esse fabricante para a gente adquirir dele e alugar para os seus franqueados. Então, basicamente, é uma triangulação. A gente faz o pagamento para o fornecedor que entrega a unidade, ele tem a responsabilidade pela entrega e nós temos a responsabilidade, nesse case, de apenas pagamento, né? Onde a gente dá todo o suporte, orientação, né? Ficamos, nesse caso, responsável pela entrega, e aí é feita a entrega, ela é construída modularmente, então nem o fabricante vai até o local, ele contrata um marceneiro local, porque está tudo pronto já, só precisa conectar a rede do shopping, seja de água, esgoto e elétrica, porque ali ele já é construído modularmente e de forma logística a reduzir custo de frete, né? Então, basicamente é o seguinte, Ben, nós fazemos a aquisição desse fornecedor, o fornecedor faz a entrega e a gente tem um contrato de aluguel. É um aluguel. Então, a gente tira o valor do investimento, esse é o CAPEX, né, no ativo, e a gente transforma isso num custo operacional. Então, vamos dizer lá, vou dar um exemplo bem bacana, que é de mini mercado, que a gente conhece muito bem. O mini mercado que dá um resultado ali de R$ 10.000 de lucro líquido, com investimento de 150 mil, inclusive taxa de franquia, todo o treinamento, todo o seu core business, no caso, né? É mais ou menos 50 mil que ele investe. E o PDV, que é a parte do módulo, entre outras, né, de gôndola, a parte da identidade visual, ele investe 100 mil. Esse 100 mil, ele não precisa mais investir. Nós é que investimos por ele. Então, imagina o que, que é a revolução. A revolução do business, né? É que você que tinha um lead, você que é franqueador ou franqueado, pensa só. Você que está jogando fora todo mundo, vou usar esse exemplo, que estava jogando todo mundo fora, que não tinha 150 mil ou mais, agora não precisa mais jogar fora esses leads. Pega todo esse banco de leads que você tem ali, que antes precisava ter esse valor, agora com 50 mil ele consegue abrir uma franquia sua. Então, quem tem só 50 mil, de forma mais democrática, acaba conseguindo abrir uma franquia, no caso, o mini mercado desse exemplo. E quem tem 150 mil pode abrir três. Então, a gente mexe no ROI, na estratégia da franqueadora e do franqueado. A gente encurta o payback, diminui o risco da operação, porque a gente diminui o valor do investimento. Então, imagina que quem tem 150 mil, investia 150, que tinha o resultado de 10 mil, agora, descontado nosso aluguel de 2 mil, ele tem 8 mil, só que lembra, por operação. Com 150 mil, ele abre 3. Façam a conta. Se ele abre 3 vezes 8 mil, ele está tendo um lucro líquido de 24 mil, contra o mesmo valor investido de 150 de 10. Então, o que, que é melhor? Porque às vezes as pessoas se confundem, né? Tem a questão muito importante, né, do empreendedor, que é até a educação financeira. A educação financeira é analisar cenário. Ou você pega os 150 mil de um lado e do outro, desembolsado, e fala, vou investir 150, 150. Quanto me gerou no final, quanto me gerou no final? Na operação sem a Moreca, é 10 mil. Com a operação com a Moreca, é 24 mil. Porque às vezes o empreendedor faz uma economia que não é a mais inteligente. Fala assim, não, vou ficar com 2 mil no meu bolso. Mas espera aí, ele está deixando de abrir mais duas com o mesmo valor investido. Então é importante fazer esse cálculo, né? E cada um pegue aí o seu DRE, veja quanto sobra no final da linha, quanto você está investindo em CAPEX, quanto você está investindo no seu core business. Core business você continua investindo, no seu CAPEX chama Moreca, que a gente vai investir. E aí, com uma grande novidade, spoiler aí, Ben, se você quiser, eu abro aqui o jogo.
Espera aí, não, vamos segurar esse spoiler aí, porque eu não sabia desse detalhe. Quando você falou assim, a gente não produz mais, não tinha ficado claro, mas agora, cara, vocês viraram um banco, né? Vocês viraram um negócio financeiro, é genial, não tem nem o que falar. Eu sempre cito aqui o João do Rei do Mate, o João Batista, que eu adoro, e ele sempre fala que é o custo do dinheiro que vai determinar a tua resolução por comprar uma franquia ou não. Pegando o gancho aí dos 150 mil, hoje com taxa Selic a 15%, vamos fazer uma conta que dê 1% ao mês. Tá te dando um pau e meio, R$ 1.500. Mas, pô, você não vai gastar 150 mil, você vai gastar 50 mil e tem 100 mil lá no banco te dando milão e você podendo, aí tanto faz se o cara quer comprar três ou não, mas é uma conta matemática financeira. E é super importante que você esclareceu e ajudou as pessoas a pensarem nisso, porque, pô, para mim é revolucionário. E uma coisa que eu vi no mercado, eu presenciei, eu lembro da gente já ter conversado sobre isso, Lincoln, foi o fenômeno Cacau Show há 3 anos atrás, em 2022. Cacau Show vendeu 500 franquias, 2023 foram 1.000. A gente fez um programa especial aqui só com o Alan. Aliás, o Alan que me deu a aula de como funcionavam os contenders. Para mim era feito de contenders de navio mesmo. Depois ele me explicou, não, é modular, lá, ele me explicou como era. Então aqui para você que tem dúvida se é container de navio, não é, o Lincoln já falou. Mas eles cresceram justamente porque a maioria das pessoas, Lincoln, que queria investir numa Cacau Show, tinham 50, 60 mil reais, e eles fizeram um modelo que é muito próximo disso e teve uma explosão de vendas. Eles puderam também ir para cidades menores onde eles não podiam, estão mais um pouco chegando aí a 5 mil unidades. Se eu não me engano, Chili Beans foi para o mesmo caminho com o Chili Eco, né? É, Market for You explodiu, ou a Honest Market, todos os mercados autônomos, tem uma procura absurda aqui no portal. Para te dar um dado, mais ou menos, depende da época do ano, depende do ano, mas a gente tem mais ou menos 80% das pessoas que navegam e buscam franquias no portal do franchising estão procurando franquias até 50 mil reais. Então, assim, o universo potencial disso daí é uma coisa aí gigantesca. Eu acho que vocês estão surfando numa onda que, fora essa tua sacada aí financeira, né? Agora, pô, você tem enxergado isso, foi muito bom, Lincoln. Eu acho que também foi algo que nesses 12 anos você foi vendo assim, o negócio não está, na verdade, em construir módulo, mas oferecer escalabilidade para as redes franqueadoras, varejistas, o que quer que seja. Foi algo assim ou o que passou aí pela cabeça? Fabiano, cortou o último 5 segundos, se você Não, puder eu só estava repetir. falando que eu acho que você chegou nesse modelo de negócio ao longo desses 12 anos, você viu que tinha muito mais potencial você fazer essa engenharia financeira e ajudar as franquias, os franqueadores, né, as redes de franquias escalarem. E daí se tornou Sim, algo muito mais financeiro, onde você pode ter parceiros locais e cuidar de uma logística, digamos, financeira, não só a logística de operacionalizar e botar o ponto para vender. O negócio que você falou, porra, em 3 dias o negócio está funcionando, é insano, cara. Eu tô com uma Depil Action, eu já te contei que eu peguei uma franquia há 2 anos e meio atrás, e a gente acabou de fazer uma reforma de fachada, ou seja, a gente não, a gente foi reformando e melhorando, a unidade já estava envelhecida, 10 anos de unidade, fazia tempo que não se pintava, fachada antiga, a gente foi mudando tudo e foram meses e meses de trabalho com várias dores de cabeça. Hoje era para a gente começar o nosso a depilação a laser. Cara, teve um problema na tomada. A casa inteira tem tomada 220. Não me pergunta porque a sala onde a gente pôs o laser, que a gente tinha certeza absoluta que era 220, era 110. Isso é empreender, isso é tombo, isso é bom, é bem feito, né? Para a gente aprender e melhorar. Mas para o pessoal tangibilizar o que 3 dias para um empreendedor faz uma diferença de uma taxa de retorno, fora o dinheiro, tudo que a gente falou. Aliás, era eu que estou falando demais agora, porque realmente eu não sabia desses detalhes, por isso que você vê, foi ótimo eu te chamar para entender no
tudo do negócio da Moreco, porque realmente é assim é uma solução, né? Bacana, Bento. Me empolguei. Você falou de vários pontos, né? Vamos fatiar aqui, né? Serial killer. Vamos lá. A Cacau Show, um dos motivos, além da capacidade dela, né? De time, de produto, uma das coisas que proporcionou, que foi possível essa a escalada tão grande deles foi a construção modular. É, e o que que a construção modular consegue fazer, né? Algumas coisas já comentei, mas para esse caso serve, é que você consegue projetar uma vez só. O que que acontece normalmente com as franquias? Ela projeta N vezes, sendo que ela está fazendo a mesma coisa. É uma construção do quê? Da sua franquia. Por que que toda vez precisa ser diferente? Faz sentido? Quando você vai comprar um carro, você compra um carro só uma vez? É só você que está comprando aquele modelo? Não, são mais milhões de pessoas que compram aquele carro. Então, você, como engenheiro de produção, sabe muito bem que a gente tem que buscar uma padronização para trazer uma repetição, e a repetição tende à perfeição e à escalabilidade. Você traz a escalabilidade assim, está todo mundo reunido. Se você fizer um projeto personalizado, vou abrir, igual a gente estava falando, caso consultor, uma unidade. Aí você vai lá, faz um projeto, aí na cidade de Ribeirão Preto, vamos por assim. Aí daqui a pouco você vai para Uberlândia. Você vai fazer outro projeto em outro terreno. Aí daqui a pouco você vai para São Paulo, outro projeto em outro terreno. Agora, conosco não. Conosco a gente fala, faz um projeto, ou faz no máximo 3 PMG, onde o M é encaixado em dois P's, por exemplo, ou um G é um P com M, e aí você vai modulando e vai crescendo aquela unidade de acordo com a demanda. Você não coloca o capital já na G, você não tem uma escala de atendimento para usar uma G. Então é mais ou menos você imaginar, sei lá, uma Burger King ou McDonald's, que você tem, que você acabou de abrir, que você tem que você vai crescendo com o tempo, às vezes você está abrindo no início de Alphaville, mas Alphaville cresceu, por exemplo, e você está com uma unidade pequena. Você planejou só para aquele momento, de forma estática e dinâmica. E não prevendo um crescimento que às vezes é um boom, como esse exemplo de Alphaville, que você tá com o imóvel ultrapassado. Você deu um exemplo da sua franquia, que foi uma fachada. Agora, imagina que dobrou de demanda, dobrou a quantidade de cliente. O que que você faz no nosso caso? Você consegue acoplar unidades modulares, porque ela já foi planejada para ser uma M, que já foi planejada para ser uma G. Então, esse é o primeiro ponto, você tem uma modularidade. Segundo ponto, ele é móvel. Se você errou o ponto, agora vamos falar ao contrário do sucesso que é, né, a Alphaville. Vamos falar que o centro mudou. No interior acontece muito isso. O centro ficou antigo, veio um shopping grande, ninguém mais está mais no centro, você está ali, não tem mais público. O que que você faz se for uma construção tradicional? Você quebra, não dá para você levar. E às vezes, e muitas vezes, você está investindo num imóvel de terceiro. Quando você está investindo no imóvel de terceiro, é um capital que é custo. Ele não é investimento, porque não é seu. Se não é investimento, logo o seu payback vai se estender. Então, com a construção modular, você tem um ativo que é seu, e com o nosso caso, tem um ativo que é nosso, mas você não precisa nem investir. E que você pode mudar de local. Você está num local que não serve mais, vai para outro. Pode ir para outra cidade, cara. Olha que loucura isso. Só para vocês terem ideia, eu tenho uma reunião daqui a pouco, uma grande marca, uma das maiores franquias do mundo, atendendo o escritório de Miami. Eu não posso revelar quem que é ainda. Essa não tem spoiler, gente, não tem jeito. E não por mim, preservando o cliente. Então pensa aí, Mas que nós estamos pesquisa falando, aí as maiores franquias do mundo, vocês vão descobrir. que fica em Miami o escritório. É, E nós estamos caminhando, né? Se tudo der certo, está bem avançado, para a gente instalar unidades em Trindade e Tobago, Uruguai olha que legal. e Paraguai, saindo do Brasil. Então, olha que loucura. Tem um projeto que a gente já atendeu a Alquiver no passado, que a gente desenvolveu para que a gente pudesse expandir internacionalmente para eles. Foi uma provocação que eles fizeram. Nós somos uma startup, estágio mais avançado, scale-up, né, tracionando já.
Mas a gente sempre tem essa mentalidade. Se o cliente tem uma dor, a gente vai lá e tenta resolver. Não necessariamente através de nós. Aliás, não necessariamente por nós, mas pode ser através de nós. Por exemplo, o Carrefour, uma vez, nos trouxe uma pergunta. Posso te pagar com resíduo? Aí você fala, cara, qualquer um falaria assim, meu, você é louco, velho. Só que resíduo é dinheiro. Para quem não sabe, resíduo hoje é dinheiro, igualmente. A gente veio, como a gente faz parte do Clube Itaú, é o maior hub de startups do Brasil, onde saem a maior quantidade de unicórnios. E aqui a gente viu que tinha alguém que fazia logística reversa desse resíduo e transformava isso em cashback dentro de um aplicativo, onde a gente fechou essa parceria. 2 dias depois, respondi para o Carrefour, sim, fazemos. Você pode me pagar com resíduo, com a sua logística reversa, e esse resíduo ainda vira suas próximas lojas. Então, pensando no SG, que Moreco, uma das partes do nome, é um acrônimo, né? Mas eco, de eco sustentável mesmo, a gente consegue dar essa solução. Você que está assistindo, qualquer um que precisar que o resíduo se transforme na sua loja ou que você queira nos pagar com ele, é possível. Acabei de te mandar um WhatsApp, porque senão depois eu vou esquecer. Eu quero o contato do cara dos resíduos. Eu já tenho um negócio aí para conversar com esse cara. Compartilhe Foi contigo. bom que você Quem deu a dica precisar, para a galera. contato. Quem quiser Ô, também, compartilhe com vocês. Estou aqui para ó, ajudar no que for possível. show. Ô, Lincoln, não esqueci do spoiler, mas eu tenho duas coisas que você falou aí. Daí, primeiro, o negócio do PMG, que era uma coisa que eu ia te perguntar. Já gostei, isso facilita, pequeno, médio e grande. É, mas você falou primeiro, o que que é pequeno, o que que é médio, o que que é grande em termos de metro quadrado, para a galera entender. E o negócio do modular é sempre para o lado, pode fazer para cima também, fazer uma loja de 3 andares, alguma coisa assim? Adorei sua pergunta, Beno. É muito legal explicar isso daí para o pessoal. Primeiro, são 5 é, acabamentos, vou chamar assim, que nós temos. Nós temos sim o container marítimo, que é o reefer e o dry. O dry é aquele corrugado, o reefer é aquele container que era uma câmara frigorífica. E depois nós temos os modulares. O modular tem isopainel, nós temos com ACM, que é esse que você mostrou da CVC, e temos com bloco plástico. A gente desenvolveu um bloco plástico, na verdade, o bloco plástico, como substituindo tijolo, já tem 30 anos, né? Veio da Europa, a gente tropicalizou, fizemos algumas melhorias, e hoje nós temos o bloco plástico que serve para fechamento das paredes. Esse fechamento das paredes, a gente consegue montar e desmontar as paredes, né? E depois consegue fazer 2 pancakes e as paredes assim, ocupando todo o espaço para exportação. Então, otimização logística também. Então, esses são 5 modelos, tá? Que nós temos, que a gente pode atender. E depois, falando de tamanho, a gente parte de 3 metros de comprimento, ou 4,5, ou 6, ou 12, e múltiplos disso. Então, pode ser 24. Nós já fizemos uma Maple Bear, para você ter ideia, de 2.400 metros e 83 dias, em Caraca. Presidente Prudente. E depois a largura é sempre 2,44 ou 3 metros de largura. O que é importante dizer a Sempre largura? Porque retangular, né? Os módulos. isso. E aí a logística é muito importante, porque aparece muita gente, né, ainda conhecendo o sistema, colocando 3,5 metros, por exemplo. Não façam isso. Por quê? Você acaba que a sua logística, ultrapassando 3,20, a carreta ela vai ser carga especial. Sendo carga especial, você vai pagar muito mais caro Mas, na hora de transportar. Então, limitem até 3,20. Eu sugiro muito fortemente 3, porque às vezes sobra alguma coisa para um lado ou para o outro e tal. E aí você não vai ter a sua carga como especial e você não vai pagar tão caro. E às vezes chega até 3 vezes mais o valor do frete, tá? Então, por isso nós temos múltiplos de 2,44 ou 3 metros de largura. E aí depois você pode fazer um de 3, se for de 3, com mais 3, com 2,44, enfim, vai modulando e de cumprir a mesma coisa. E verticalmente até 8 pavimentos. 8? Caraca, um belo prédio. 8 pavimentos. Uau. Pô, dá pra fazer uma loja de departamentos aí. É que agora não tem mais, né, as lojas antigas. Eu não sei se você chegou aí no Mapping, no centro de São Paulo, que era um prédio enorme, um puta Porra. negócio Aí você legal. entregou a nossa idade, hein, Beno? A minha, né, principalmente. E o segundo ponto, antes do spoiler vem daqui a pouco. Ô, Lincoln, tem uma coisa, e a gente teve aqui um dos franquias ao vivo, foi com o João.
lá do Space Hunters. Porra, deu uma aula de ponto comercial, e deu aula mesmo, porque ele é professor, né? Foi muito legal. Com o Maurício Queiroz, o episódio da semana passada, a mesma coisa, falando de ponto comercial. É, eu adorei essa coisa de você falar que, pô, dá para pegar o container, o módulo, e colocar em outro lugar, porque o fluxo não tá bom, o ponto comercial, por mais que tenham sido feitos estudos, geomarketing, né, e tudo mais, ver quanto estava de fluxo, mas as vendas não estão boas e você pode movimentar isso daí. É, genial. Né? Mas conta um pouco aí de como que é feito isso. Você acha um novo terreno, simplesmente despluga tudo e vai lá e coloca no outro lugar? Sim, sim, exatamente isso. É bem interessante uma coisa que vou dar uma sugestão aqui para vocês muito rica, dependendo de qual franqueadora você que é o seguinte. Hoje, normalmente, como é que se pensa a construção de uma loja, né? Até a abertura da loja de uma franquia. Primeiro, você busca o franquia. Até me corrija se estiver errado, vocês são especialistas em franquias aí, bem, mas normalmente você pensa o franqueado, aí você faz a COF lá, fechou com ele, busca o ponto, aí você projeta, aí você constrói naquele ponto e você abre a loja. Aqui a gente pensa um pouco de trás para frente. Primeiro, a gente projeta, sim, mas você fabrica a loja e tem estoque das suas lojas. Então, você pode ter 10 lojas estocadas. Hoje eu tenho contrato para um ano com 30 lojas já prevista a data de entrega dessas lojas. Então, antes dessa data, eu já vou fabricar, já vou deixar estocado. Então, olha a loucura. Mas beleza. Então, vamos pensar Uma só no loucura fluxo. mesmo. Vamos pensar só no fluxo. Você já imaginou você primeiro ter a loja para depois ter o franqueado e o ponto? Então, você primeiro tem o projeto e a loja. Então, você projetou o P ou MG lá, beleza. Você já tem ela aqui, tem estocada. Aí você, a gente consegue te conectar com parceiros, como o que você citou, entre outros, que você tem o Açaí, por exemplo, você tem Ipiranga, você tem BR Mania, que já atendeu também, você tem N pontos físicos, onde são, às vezes, complementares, está levando o cliente lá para dentro e eles para você também. Então, o Açaí, por exemplo, quem vai fazer compra vai passar na sua loja. Eu tenho várias lojas CVC implantadas por nós que ele vai no mercado e já compra uma passagem ali. E vice-versa. Alguém que falou, pô, vou lá na CVC e já vai fazer uma comprinha. Então, pensa o seguinte: você fecha uma parceria com um desses nossos contatos, né, ou de vocês, onde você já pensa em escala. Gente, pensa em escalabilidade, pensa grande. Qual que é a dificuldade de você fechar com um ponto em uma cidade, aí você vai lá em outra pessoa, em outro ponto, aí vai outra pessoa, outro ponto. Agora pense atacado. Vai lá no responsável nacional pelo açaí e fala assim, ó, eu não sei quantos mercados ele tem, vamos supor que eles têm 100. Deixa eu pegar 30 pontos. Quais são os melhores? Aí você faz um filtro. Ele tem as planilhas, tem seus endereços. E aí você vai verificar onde está par, por exemplo. Ou posto de gasolina, sei lá, Piranga, BR Mania, 4.000 postos de gasolina. A gente consegue te conectar com eles. E você fala assim, dos seus 4.000 postos, eu quero 200, 200, sei lá. E aí você faz o filtro. Espera aí, essa cidade eu quero, essa que eu não quero, essa eu quero, quero. Espera aí, deixa eu ver as limitações, onde tem espaço, onde não tem, aonde, qual o valor, e assim você já fecha em atacado essa parceria. Então você fecha 100 lojas. Lincoln, agora também vou fechar em atacado contigo. Vou fazer 100 lojas nesse ano. Então já faço um plano estruturado. Inclusive, a gente consegue dar 20% de desconto por ser escalável. Se a gente fechar, é Volume natural, né, gente? Quanto mais você compra de material, você tira o seu intermediário do ecossistema ali, do, da transação. da cadeia produtiva. Você tira o atravessador, tira o varejo, tira o distribuidor e a gente vai lá direto no fabricante. Você indo direto no fabricante, reduz em 20%, eu repasso esse valor para vocês. Então, é natural. E então você já pensou também para 100 unidades. Aí essas 100 unidades está fechado o ponto, está fechado a projeção do que você vai entregar, né, nesses 12 meses.
porque a gente vai entregar em 12 meses. E aí você vai buscar o franqueado. Você já tem todos os pontos, você só tem que chegar para o franqueado e falar: franqueado, eu já tenho ponto, já tenho o projeto, já tenho até estocado. Você só precisa entrar e assumir. Você só entra e assume. Lindo. E isso é uma coisa muito rica para franqueadores, né? Nossa, Franqueadores é muito. encurtar o tempo, encurtar o processo, encurtar e trazer facilidade, conhecimento, know-how, informações que o franqueado só de falar assim: puxa, será que eu vou abrir com o Zé ou com o João? Com a marca A ou com a marca B? A marca B já tem tudo isso pronto para ele. Enquanto a marca A vai ter que fazer, como eu dei exemplo, vai procurar o ponto, vai procurar que cidade vai fazer, como vai ser, projetar, construir, entregar, demorar. Cara, esquece isso. Nós estamos, né, indo para 2026. Tem que pensar com a cabeça lá na frente, né? Enfim, isso é o que eu proponho aí para todos vocês. Se vocês acham que faz sentido, Pô, estamos aqui para total. ajudar. Ô, Lincoln, aí eu já tô aqui, vamos pensar numa parceria, porque, ó, você arruma o espaço físico, você resolve financeiramente o espaço físico. Não, isso seria, era o que eu sabia de Moreco. Agora eu sei que não só o espaço físico, mas você arruma ponto comercial pro cara, por várias parcerias. Óbvio, que não é aplicável para todo mundo, mas Conecto, né? Conecto. você tem essa solução. É, mas, cara, a conexão hoje em dia é fundamental, né? Você abrir as portas, né? E dar essa possibilidade. Só falta, meu amigo, daí você reduz o tempo absurdamente, porque para o franqueador você já tem o estoque das franquias dele, para o franqueado em 3, 4 dias você, pum, botou aquele negócio pronto. Só te falta uma coisa, meu amigo, que daí a gente pode fazer a parceria aqui junto com o portal do franchise, que é arrumar os franqueados pro cara, meu, porque o resto você já fez tudo, né? Ou você vai Boa, virar meu boa, boa. concorrente daqui a pouco e vai arrumar o franqueado também com ele. Muito bom, cara, Não, muito bom não. mesmo. Assim como Ô, os pontos eu conecto meus parceiros. Você é isso meu aí, parceiro. conecta com o portal aqui. E Lincoln, e que tipo de terreno? Porque daí vem a diferença. Uma grande dificuldade em se achar ponto comercial é naquela rua que tem movimento e coisa e tal, ter algo disponível, algo no valor, né? Que é como você os módulos que você põe é num terreno que o cara tá cobrando um aluguel também, ele tá comprando o terreno, imagino que tenha muito mais facilidade em cidades menores ou talvez bairros que não tenham, que tenha, porque precisa de uma disponibilidade de um, imagino eu, de um ponto limpo, né? Isso falando obviamente de rua, nesse caso que você falou, vai estar num estacionamento, dentro de um supermercado, numa fábrica, sei lá onde, é outro papo, mas se for um ponto de rua, quais são as características aí? Se ele geralmente se cobra aluguel, a pessoa compra, como é que funciona isso? Os locais, por exemplo, vamos pensar que você não acessaria com a construção tradicional, o módulo pode acessar. Vou dar um exemplo. Praça pública. Você não pode entrar com uma construção privada tradicional, mas você pode entrar nas maiorias das cidades, vai depender do município. Por lei você não pode, tá? Mas na maioria dos municípios você vai poder entrar com uma construção temporária. E aí você vai abrir uma saiteria, por exemplo. Vou dar só dois exemplos, clientes nossos também, The Best Açaí e a Diá Açaí, super parceiros e amigos nossos aí. Você pode abrir uma unidade Aí, Adebete. numa praça pública. Então, já tem. O que que precisa? Mesmo um ponto físico tradicional, né? Precisa ele estar nivelado com uma resistência mecânica, no caso a fundação, para receber essa unidade modular. Ter a parte de infra, que é água, esgoto e elétrica, onde ali tudo ele chega pronto internamente. Eu falo que do nível zero nós fazemos tudo, do nível zero para baixo, nível zero para cima a gente faz tudo, do nível zero para baixo é a infra do terreno. Então você vai precisar que tenha a fundação, a água, esgoto e a elétrica. E é tudo plug and play. Ali já vai tudo pronto, conectou, tudo ali dentro já passa a funcionar. Porque já está com toda a tubulação, interruptor, tomada, revestimento, até os pendentes, até a própria lâmpada já está lá. Então, vai tudo pronto mesmo.
Então, o que você precisa no ponto é ter esse nivelamento, a fundação, água, esgoto e elétrica, basicamente, né? Pô, demais. Bom, momento spoiler. Conta aí, o que que vocês estão aí trazendo de novidade, os novos caminhos aí que a Moreco vai trilhar e trazer de ofertas, né, de novidades aí para os franqueadores, para os consumidores. Agora uma grande novidade, né? Ainda em lançamento aqui para vocês, é que nós estamos resolvendo o ativo total. Antes a gente resolvia o PDV, resolvia a construção, seja do quiosque, do carrinho ou do modular. Hoje a gente está com o asset inteiro. Então, se você quer abrir uma loja, todo o seu CAPEX a gente consegue solucionar. Por exemplo, máquinas e equipamentos. Se você tem, e a gente já tem vários clientes, basicamente a gente acabou de lançar, meu, bombou, nem divulgamos ainda. Estou falando aqui com você agora, Boa. e mas só no boca a boca, só comentando, já temos vários clientes. Máquina de lavar para lavanderia, que custa, só para vocês terem ideia, de 100 a 200 mil as máquinas em cada lavanderia. Nós que estamos bancando esse valor, e transforma isso num aluguel. Vende machine, máquina de impressora gráfica, de 500 mil cada um. A gente vai lá, faz essa aquisição e entrega também para o cliente. Puta, é uma infinidade, viu, Beno? Pô, Infinidade. Eu que falo que bacana. hoje eu consigo alugar de uma máquina de ressonância magnética até uma colheitadeira. Então não tem limite nenhum, asset mesmo. Então, se você quer empreender e precisa ter o seu CAPEX resolvido, hoje nós estamos resolvendo tudo. E isso a gente faz da seguinte forma: é uma triangulação. Você que escolhe o franqueado que escolhe quem é o fornecedor. Não sou nem eu. Você pode escolher qualquer fornecedor. Se você quer, por exemplo, uma Speed Queen, uma lavanderia, se você quer, seja uma LG, seja a máquina que você quiser, uma lavanderia, por exemplo, você que vai escolher o fornecedor, você mesmo vai me mandar a nota, eu vou pagar para o fornecedor vai entregar para você e você vai me pagar um aluguel. Esse aluguel são 60 meses e que no final a gente dá um desconto de 60% e a máquina é sua. Ah, que legal. Tipo um Então, leasing. exatamente. E então isso que nós estamos fazendo é para facilitar mesmo a abertura de mais lojas, mais empreendedores realizando o seu sonho aí de pôr o projeto fora do papel e na realidade, né? Então, agora sim, não tem mais desculpa para não empreender. Esse é o nosso objetivo, Pelo menos financeira, né? Pô, você pegou então pelo menos financeiro, o conceito do modular que vocês já estão trabalhando e viu que ele dava para avançar e oferecer qualquer solução para a abertura da loja. Você pega, se eu não me engano, lojas de praça de alimentação, fast food, alimentação em geral, que precisa aqueles fornos, às vezes tem muito investimento no equipamento da cozinha, né? Então vocês bancam isso e fazem como aluguel. sim. Nós estamos até com uma fábrica, uma das maiores aqui do Brasil, de forno industrial, onde a gente irá plugar direto na fábrica. Igual a Caixa Econômica pluga lá na Cirela, e a Cirela já te vende o financiamento da Caixa, a mesma coisa, você vai poder entrar nessa empresa, ela que só vende, agora vai passar a alugar para você, só que lá embutido vai ter o contrato junto com a Moreco que vai pagá-lo e ele vai vender a unidade para a gente vai alugar para vocês. Então, no mesmo analogamente é o que acontece Cirela e Caixa Econômica. Cara, é impressionante porque eu vejo que cada vez mais esse lance, vocês chamam de aluguel, né? Porque cada E um aí chama. assinatura. É assinatura. Esse negócio de assinatura, pay as a service, não você ter o bem. Esse ano eu assinei um carro, o Lincoln. Exato.
Eu não tenho mais o carro. E eu fiz justamente a conta, óbvio, você tem que fazer uma conta lá financeiramente para ver se vale a pena. Eu já fiz essa Dep- conta, é interessante. eu fiz a conta, o valor da assinatura para um carro 0 km de um ano, último tipo, que eu peguei só um ano, pô, valia muito mais a pena do que eu ia pegar todo o meu dinheiro no banco. Eu tinha o dinheiro, mas meu dinheiro tá lá rendendo, enquanto isso eu estou pagando uma mensalidade que já está embutida IPVA, já está embutido seguro. No caso, eu peguei pela Unidas, né, uma dessas empresas gigantes aí, eles têm essa nova modalidade que é de assinatura. E, porra, eles compram o carro muito mais barato do que eu compraria, o seguro é muito mais barato, então tá todo mundo ganhando. Vocês estão indo para o mesmo caminho e agora ofertando ainda mais, Sim. né, produtos, E, daqui a pouco vocês vão fazer serviço também, sei lá o que vocês vão inventar, mas muito legal. O a more é de mais tendência, coisa, né? Mais, mais né? e mais. É, o more é legal falar, que nós estamos falando de trás para frente, né, Beno? A gente está parecendo aquela lógica que eu falei, né? Primeiro constrói. Mas, enfim, a Moreco, ela é more eco de sustentabilidade, more co de companheirismo. Mais companheirismo, more companionship. A gente quer ser o companheiro, o amigo. E eu já empreendi muito, como eu falei no início, já quebrei, já dei certo. E uma coisa que é muito rara é o empreendedor ajudando outro empreendedor. Nós temos que ajudar o empreendedor a crescer, porque junto a um ecossistema que todo mundo se beneficia. Com Porque um certeza. compra do outro, um tem o trabalhador, que é o seu cliente, então a gente tem que se ajudar, né? Isso não acontece muito. Então, Marco é disso também. E Moreco é a forma como a gente gosta de tratar nossos parceiros, amigos, sistema, todos os clientes, enfim, fornecedores e tudo mais. Mas, enfim, é uma tendência, Beno, de geração, isso que nós estamos fazendo, porque os jovens não querem mais ser donos. Tem até um videozinho que eu sempre achei muito engraçado. O pai dá o carro quando o garoto fez 18 anos e ele fala: O que eu fiz para merecer isso, pai? Agora eu tenho PVA, pneu, tenho que pagar gasolina. Pô, eu quero andar de Uber. Não sei nem se a propaganda era da Uber. A gente faz a mesma coisa. Pô, por que você quer ser dono do seu PDV ou da sua máquina? O seu negócio não é ser dono. E é importante, aí vem outro insight que eu acho muito interessante, você sempre fazer análise de cenário. Tá aí uma coisa que o empreendedor faz muito pouco. Igual você fez uma análise de cenário. Peraí, eu tenho 100 mil, sei lá quanto é seu carro, mas só como exemplo. Eu tenho 100 mil na mão. Se eu comprar o carro, eu vou ter o desgaste ABC, o custo ABC, e no final de um ano ou dois, ou quando você tem que pensar vendendo o carro, né? Tem que pensar a linha total, então tem a desvalorização do carro também. Então, esse se torna um custo dentro do seu cálculo e compara com você pegando 100 mil e investindo em alguma coisa que você acha interessante. Nos juros, como está tão alto, talvez até mesmo em alguma renda fixa aí. E aí você faz essa análise. Espera aí, qual que vale mais a pena, né? E aí você toma as decisões em comparação a opção A à opção B. Então, é importante fazer isso, todo mundo, né, que a gente está atendendo, a gente sugere muito fortemente isso, faz uma análise. O que vale mais a pena? Você comprar ou abrir mais unidades alugadas, né? E qual que é o seu negócio? O seu negócio é ser dono de imóveis, dono de forno, dono de uma colheitadeira, né? Ou o seu negócio é colher o que você plantou, né? Literalmente ou não. Então, assim, é importante fazer análise de cenário, pessoal. Analise muito a opção A, B, C, D, seja quantos você tiver na mão, se segue por um caminho ou se segue pelo outro, né? E a tendência, como eu falei, os jovens não querem mais ser donos, eles querem ter a experiência. E é o que a gente busca oferecer para os nossos clientes e parceiros aí. Pô, muito legal. Você vê eu, mais velho ainda, né? Bem mais velho. E já, para mim, foi uma mudança de chave. Eu falei, pô, eu não vou ter o carro, isso é muito estranho, né? No dia que ele chegou, aquele cheirinho novo, banco de couro, e eu botando lá R$ 3.100 por mês, cara, que não era um financiamento, longe de ser, porque daí o carro sairia mais caro, meu dinheirinho lá guardado no banco. Eu falei, nossa, cara, que coisa mais linda. Eu adorei. Lincoln, vou aproveitar. Você me falou uma coisa que eu não sabia, que você foi franqueado um dia.
da Maple Bear, escola aí bilíngue, do nosso amigo Arnaud, né? Eu acho que você deve ter pego a época que o Arnaud ainda estava aqui no Brasil tocando a Sim, operação. sim, sim. Você foi empreendedor serial e foi franqueado. Conta para o pessoal o que que é ser empreendedor sozinho e o que que é ter empreender com uma franquia. É parte do que eu comentei aqui, né? Do que um franqueador deve buscar ao vender um empreendimento, né? Um ponto, uma franquia, melhor dizendo. Tem que trazer a facilidade, né? Então, o que um franqueado busca é encurtar caminho. Quem encurta caminho é o franqueador. E um erro que não se deve cometer, né, que eu já vi muito, é de vender a franquia e encurtar o caminho de startup. Só o startup, só o início. E a operação? A operação também tem que continuar a encurtar caminho, né? Sei que não é fácil, mas esse é o objetivo de uma parceria. Então, assim, eu vivi um mundo onde eu, desde planejamento, onde eu fiz tudo sozinho e é mais lento, né? Mas também tem o pró, que você que cria, né, a sua empresa, o seu molde, e às vezes podendo inovar sem limites, né? Que é o nosso caso. E do outro lado tem o mundo da franquia. Então é questão de perfil. Todo mundo tem perfil A ou B e pode fazer mais sentido você ser um empreendedor não franqueado ou franqueado, né? E se você tem o perfil de ser franqueado, é um ótimo caminho também, que você já pega as coisas mais mastigadas, né? Então você já pega caminho trilhado. O que você erraria sendo o primeiro, alguém já fez e você está só repetindo aqueles acertos. A ideia é que não repita os erros, né? Então, essa é a grande diferença. Não franqueado, você vai cometer erros que outros não cometeriam, que já trilhou aquele caminho. E o contrário também. Bom, demais. É importante demais o que você acabou de falar. Você vê, você não é um perfil para ser franqueado. Não sei como é que você foi seus anos lá de Maple Bear, mas pô, você é um cara super criativo, atitude, personalidade e ser franqueado às vezes não é isso. Você queria passar os perrengues de uma startup, de um empreendedorismo com a tua assinatura de Lincoln, né? E tá tudo bem. É isso que a gente sempre fala, porque às vezes a gente vê o pessoal lá no Insta do portal, escreve algumas coisas, fala, gente, ninguém tá te obrigando a comprar uma franquia. Franquia, sim, é um modelo formatado, modular, né? Podemos até dizer isso, tem os módulos lá que você segue e vão te facilitar a tua vida, ganhar tempo, etc. Mas meu, você não está preocupado em ganhar tempo, investir o capital e saber que tem risco, o risco maior, né, de empreender sozinho, tá tudo bem, né? Eu acho que isso que fica aí como lição aí que o Lincoln mostra aí para todo mundo que está pensando em comprar uma franquia. Se você quer empreender, se é muito criativo, não gosta de seguir regras, fuja do franchising, né? Você vai acabar colocando o teu dinheiro no lugar errado, vai se frustrar e simplesmente porque você escolheu errado. Não é a culpa do franqueador. Às vezes ele pode, né, o Lincoln, não perceber que a pessoa tem toda essa gana de fazer as coisas sozinhas, botar ele para dentro da operação, porque, pô, é um cara dinâmico e coisa e tal, e errar também, faz parte, né? Sim, sem dúvida. Sem dúvida alguma. Lincoln, ó, nós somos pé quente, então, meu, só vai ter mais coisas boas acontecendo. Essa nova fase dos equipamentos e resolver todas as soluções dentro da loja, eu tenho certeza que vai explodir, não tem nem o que pensar. Vocês já explodiram com mercados autônomos, que ainda é algo que tem bastante procura aqui no portal. Lavanderia autônomo, cara, tá bombando. Vou te dizer, eu Tá. comprei a máquina laser lá que eu tava te contando que hoje a gente teve um problema, mas pô, se eu soubesse que você tava com isso daí, eu ia falar, compra essa máquina para mim que eu te pago o aluguel, não tem Então, problema. então vou te dar mais uma oportunidade. A gente tem um. Não tem problema, você já comprou. Nós temos um sistema que chama Salesback. Inclusive, qualquer empreendedor que já tem as suas máquinas, desde que ela seja semi-nova, a gente compra também. Então, essa A minha tá máquina na que você caixa. tem, velho.
Não, podia estar até usando, não tem problema. Eu Não compro tá, a ela já tomada não deu capital. certo. Ah, Parece melhor piada. ainda, então. Nada é por acaso, eu acho que é para eu comprar É. ela como nova. Então, então eu compro de você, Ó, vou te mandar continua outro você WhatsApp operando e aqui. eu te alugo. Já vou mandar outro WhatsApp que depois eu esqueço. Ó, Me vamos. manda a nota fiscal aqui que eu pago ela para você aí, e aí você só paga um aluguelzinho. Não, vamos Mas é conversar sério, com pessoal. certeza. Qualquer equipamento que você já tenha, esteja em uso aí, seja seminovo, eu compro, gero esse capital, gero essa liquidez aí para você expandir, para ganhar fôlego, para você comprar mais máquinas ou alugar mais máquinas, enfim. Seja o objetivo que for que você tem para esse capital, eu consigo trazer essa liquidez para vocês. Ô, Lincoln, vocês estão caminhando para virar uma fintech, não? É, nós somos uma PropTech barra Fintech já. É. Inclusive, nós temos 8 CNPJs, são 7 debaixo da holding. Nós temos desde a Morec Invest, que é captadora de investidores, como você brincou, então sim, você pode ser um investidor nosso, assim como você entra de sociedade nos ativos, né, que nós temos, nos contratos, assim como nós temos a Moreco Tech, que são desenvolvimentos de tecnologias dentro da construção em geral, assim como nós temos a de máquinas e equipamentos, que é a última CNPJ nossa, e a Moreco, que é a mais conhecida aí, que é dos módulos, dos espaços em geral. Caraca, meu, você tá de parabéns, Lincoln. Legal demais. Obrigado, obrigado. Cara, como eu fico feliz de ter te Ótimo, chamado obrigado. aqui para entender isso melhor, essas soluções, eu acho que para, pô, eu que vivo franchising aí, respiro há 23 anos, nunca vi nada igual, ainda com esse guarda-chuva aí que você está falando, parabéns, sucesso. Obrigado pelo seu tempo de novo, obrigado por estar aqui com a gente. Pessoal, que está assistindo, olha as soluções, pergunta para o franqueador se você está falando, se eles trabalham com a Moreco, né? Se não trabalhar, né, indica, né, ô Lincoln, porque aí é uma solução aí na parte financeira, principalmente, que pode abrir caminhos importantes para você que está pensando em franquear. Então, Lincoln, grande abraço, obrigado novamente, dá um tchau aqui para a galera e ó, mais um Franquias ao Vivo, segue a gente, compartilha quem gostou, se inscreve no canal, que esse é o tipo de conteúdo que a gente quer trazer para vocês. Bena, muito obrigado. Estou sorrindo de orelha a orelha. A hora que você falou, você que é referência aí dentro do franchise e falar de 23 anos de história, falar que nunca viu algo assim, é só o que me dá mais energia para a gente seguir nesse caminho. Que bom, fico muito feliz mesmo, de verdade, de estar aqui com você, viu? Muito obrigado, pessoal, e tenha um ótimo Natal, seja muito abençoado. Boa, e aqui, ó, quando eu conheci ele há 3, 4 anos atrás, ninguém estava vendo, ele sabe o quanto eu achei bacana o negócio dele, eu indiquei, você lembra, Lincoln, eu falei, mas você tem que falar com o fulano de tal, eu indiquei para várias pessoas para você falar, e assim, nesses 4 anos, eu acho que vocês deram um salto. Você não me contou tudo isso há 4 anos atrás, não era isso, eu tenho certeza absoluta que não era isso, e eu achei, assim, já achava diferenciado o que vocês fizeram com os containers que estava, né, modulares, que estava começando na época, mas essas soluções realmente aí de tirar o chapéu, todo sucesso do mundo. E vamos encerrando por aqui. Feliz Natal, né? Esse programa vai entrar no ar no dia 23 de dezembro e vai ser um sucesso. E 2026 vai ser incrível aí para Moreco, para o portal e você que está querendo comprar uma franquia. Então, um grande abraço aí para todos. Feliz Natal! Tchau.